E aí galera, bom dia. Eu vou aqui hoje explicar para vocês sobre a convecção térmica. Bom, basta saber que a convecção térmica ocorre quando há uma diferença de temperatura num fluido, seja ele um fluido líquido ou gás. Como assim? Bom, é só lembrar que quando a temperatura de um líquido ou gás aumenta, a tendência é que a densidade seja menor, e quando diminui a temperatura, a densidade aumenta. Então, um fluido mais denso desce e o fluido menos denso sobe. Como assim? Tipo aqui, vamos dar um exemplo, né? O ar frio. O ar frio, ele é mais denso, então ele vai descer. Por isso a gente coloca o ar-condicionado em cima, porque aí o ar frio vai descer por todo o quarto. E o ar quente, que é o ar que está no quarto já, né? O temperatura ambiente, ele vai subir. E aí fica um quartinho bom para dormir de boas. E é isso. Sobre as geladeiras domésticas. Bom, as geladeiras domésticas têm um congelador que fica na parte superior, isso todo mundo sabe. E lá acontece a convecção do ar. Essa convecção, ela produz resfriamento dos alimentos. Quando há o ar quente, que está próximo aos alimentos, ele sobe. Já o ar frio, ele desce. Mas para quê? Para que a retirada da energia térmica dos alimentos ocorra e resfrie. Bom, para que a convecção ela possa ocorrer, a gente precisa que as prateleiras elas sejam vazadas, ou seja, que tem uns buracos no meio, sabe? Aquelas geladeiras antigas, você vê que tem uns buracos no meio. Agora, as geladeiras de ultimamente, que as modernas, a gente pode dizer assim, elas são feitas de vidro ou acrílico. Isso força, né, a dona de casa a não ver a convecção do ar e ela não mexer para não atrapalhar. É nóis! Meu nome é Camila e vou falar um pouco sobre a previsão do tempo. Para fazer a previsão do tempo, é preciso muito mais do que saber as equações e saber também os modelos numéricos. Vai muito além disso, tem que saber sobre a umidade, tem que levar em conta a direção dos ventos, temperatura e várias outras coisas. Todos sabem que essas equações não são nada simples, elas são bem avançadas e complexas, então elas são resolvidas por softwares que resolvem super rápido essas equações. E essas equações são essenciais para o resultado da previsão do tempo, para poder ter mais precisão sobre chuvas, sobre calor, sobre temperatura máxima e mínima. E é isso. Oi galera, aqui quem fala é da Oceânia. Eu vou continuar o assunto sobre convenções, explicando sobre as brisas litorâneas. É bem fácil, primeiro você tem que imaginar um litoral, areia e água. Aí você tem que saber que o calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Aí que vai acontecer as brisas litorâneas. Vou trocar a imagem aqui do fundo. Eu usei o litoral aqui desse ano para explicar para vocês. Quando tá de dia, o que acontece? O sol vai aquecer a areia e a água. Só que a areia, como o valor da calor específico dela é menor, vai se aquecer mais rápido do que a água. Então a superfície dela vai ter gotículas mais quentes. E como a gente sabe, quanto maior o calor, maior a temperatura, menor a densidade. O que vai acontecer com as gotículas? Evaporar. Durante o dia, a temperatura da areia é maior do que a temperatura do mar, fazendo com que o ar que está sobre a areia evapore para a atmosfera. Já o mar, ele está com a temperatura menor e o ar que está sobre ele vai em direção à praia para preencher o espaço do ar que evaporou. Durante a noite, acontece o inverso. Como o calor específico da areia é menor do que o do mar, a areia esfria mais rápido. Então, de noite, ela vai estar mais fria e o mar mais quentinho. Aí, como o mar está mais quente, ele vai aquecer o ar que está sobre ele, levando para a atmosfera, e será preenchido com o ar que está sobre a areia, fazendo a brisa terrestre. Agora eu vou fazer o experimento da convecção térmica que o livro traz para a gente, na página 143. Bom, ele fala para a gente jogar um pouquinho de pó de café em água fervente e perceba a movimentação das partículas nas correntes de convecção. Bom, o que é as correntes de convecção?
essas correntes, elas são produzidas pela diferença das densidades das massas frias e quentes. Por quê? Como nós sabemos, a água quente ela é menos densa, então ela vai subir. E a água fria ela é mais densa, então ela vai descer. Agora eu vou jogar um pouquinho de pó de café para a gente ver as partículas nas correntes de convecção. Ó, gente, essas são as correntes da convecção. Muito obrigada pela atenção. Oi, o meu nome é Camila Isabelle e eu vou explicar um pouco sobre convecção. Na convecção, o calor ele vai ser transmitido através de uma temperatura maior que vai ficar em cima e uma temperatura menor que vai ficar embaixo. Como assim? Se vocês pegarem dois líquidos, um com a temperatura fria e uma quente, e se você jogar o líquido de temperatura quente em cima da temperatura fria, ele não vai descer porque ele vai ser menos denso, ou seja, os dois vão ter densidades diferentes. Por que isso acontece? Quando você pega uma água de temperatura ambiente, ou seja, fria, ela vai ser mais densa. As partículas delas vão ser bem juntinhas, tá vendo? Não vai ter agitação. Só que o que acontece com a temperatura fervida, ou seja, quente, é o contrário. No caso, líquido fervido. A temperatura ela vai ser maior e as partículas vão ser mais agitadas, por isso que elas vão ser separadinhas assim, ou seja, vai ser menos denso. Ou seja, se você pegar um líquido frio e jogar água quente em cima dele, o líquido quente ele vai ficar em cima. A convecção está presente em muitas coisas na nossa vida, por exemplo, o ar-condicionado, a geladeira e alguns fenômenos naturais como o furacão. E é isso, obrigada pela atenção. Bom, agora eu vou explicar sobre a questão 1 do módulo 14 do assunto de convecção térmica. Bom, tá aqui a questão. Ela começa assim. O posicionamento dos aquecedores e dos aparelhos de ar-condicionado deve favorecer a formação de correntes de convecção do ar da sala no inverno e no verão, respectivamente. Tá bem. A gente tem aqui o aparelho A e o aparelho B. Como a gente tem que identificar os dois aparelhos em um ar-condicionado e o outro em aquecedor, a gente vê que os aquecedores, normalmente, eles ficam posicionados no solo. E o aparelho A, ele está justamente próximo, então esse aqui vai ser o aquecedor. Então, como ele é produtor de ar quente, esse ar, por ter uma densidade menor, ele irá subir, esquentando todo o ambiente. Então, esse ar todo vai para cima. E aqui, como o aparelho B ele está em cima, ele vai ser o ar-condicionado. E o ar frio que ele produz vai descer, resfriando todo o ambiente. Então, esse daqui desce. Tá ok. Aí, agora a gente vai para as questões. Assinale a alternativa correta. O aparelho B é um aquecedor e facilita a subida do ar frio. Essa questão está errada porque justamente o aparelho B ele vai ser um resfriador, o ar-condicionado no caso. Então já descarta essa. Aí agora B. O aparelho A é um resfriador de ar e facilita a descida do ar quente. Não, ele na verdade sobe o ar quente e ele é o aquecedor. Então, não, também está errada. E agora a letra C, ela diz o seguinte: na cabine de uma nave espacial em órbita da Terra com gravidade aparentemente nula, isso aqui é importante, elas cessam as correntes de convecção. Isso está certo, porque na convecção térmica, a gravidade ela é essencial no processo. É isso que vai fazer as duas massas diferentes, as densidades diferentes do ar presente.
Então, é assim que se termina essa questão. Oi, meu nome é Andressa, eu vou falar sobre o módulo 14, que é a conversão térmica, e eu vou explicar uma questão, a questão 6, que é sobre conversão térmica. A fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado pela circulação do magma no subsolo, pelas erupções constantes dos vulcões, pelo sol que aquece as águas com a radiação ultravioleta, pela queima do carvão e combustíveis fósseis, pelos detritos e cinzas vulcânicas. A resposta certa é a A, porque quando o magma circula no subsolo, provoca uma variação de pressão e temperatura da água. E com isso gera energia elétrica, aí desloca pela superfície. E é isto.